Olá, você está no canal Hidros Meio Ambiente. Vigente desde julho de 2020, o novo Marco Legal do Saneamento criou um ambiente de maior segurança jurídica, competitividade e sustentabilidade para atrair investimentos privados. Uma das modificações mais importantes introduzidas por estas leis diz respeito à gestão dos resíduos sólidos, que apresenta aspectos os quais analisaremos a seguir. Hoje nós vamos falar sobre o novo Marco Legal do Saneamento Básico, mas relacionado com os aspectos sobre o manejo dos resíduos sólidos dentro desse mesmo Marco Legal. Por isso aqui vamos comentar aspectos sobre este item que é contemplado no Marco Legal do Saneamento Básico de 2020, que é a questão dos resíduos sólidos. O Marco Legal está vigindo desde julho de 2020, portanto há mais de um ano. E ele criou um ambiente de maior segurança jurídica, competitividade e também sustentabilidade para a atração de investimentos privados. Justamente a aceleração desses investimentos é muito necessária para alavancar um setor, que é o setor do saneamento básico no Brasil, que tem grande déficit de atendimento, com números como estes que vamos apresentar a seguir. São mais de 100 milhões de brasileiros vivendo em residências que não têm coleta de esgoto, e isso equivale a apenas 49% de tratamento de esgoto como um todo no Brasil. E ainda cerca de 35 milhões de brasileiros sem acesso à rede de água potável. Um número menor, mas bastante significativo também. Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, vamos aqui definir o que são resíduos sólidos urbanos segundo a PNRS. Resíduos sólidos urbanos são definidos como todo material ou substância ou objeto ou bem que seja descartado e que é resultante de atividades humanas em sociedade, cuja destinação final se propõe a proceder ou se está obrigado a proceder pelos mecanismos legais, e esse resíduo sólido tanto se apresentando nos estados sólido ou semissólido, que nós poderíamos considerar pastoso, por exemplo, bem como também gases, que não são resíduos sólidos, mas estão contidos em recipientes, e também líquidos, cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento em qualquer rede pública de esgotos ou em corpos d'água, sejam eles de que natureza forem, córregos, rios, lagos e assim por diante, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível no momento da sua disposição final. Portanto, é uma definição bastante complexa. Nós poderíamos aqui analisar ponto por ponto, mas não é o objetivo deste vídeo. Temos que ressaltar ainda que resíduos sólidos e rejeitos não devem ser confundidos, não são sinônimos, não são a mesma coisa. Porque rejeito é o resíduo que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação, através dos processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresenta outras possibilidades que não a disposição final, mas também de forma ambientalmente adequada. Temos que enfatizar também aqui nessa definição de rejeito que processos tecnológicos têm que estar disponíveis, mas também têm que apresentar viabilidade econômica. Isso é uma questão fundamental, é prerrogativa imprescindível para que se possa então utilizar essas tecnologias. Porque temos tecnologias muito caras que não são viáveis economicamente. Ainda de acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, o SINIS, e também de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mais de 20 milhões de pessoas não têm acesso à coleta regular de lixo em suas residências, além dos outros dados que apresentamos, a saber, 100 milhões de brasileiros vivendo em residências sem coleta de esgoto, 49% dos esgotos tratados e cerca de 35 milhões sem acesso à rede de água potável. Segundo o estudo, ainda um outro estudo chamado
Solucionar a Poluição Plástica, Transparência e Responsabilização, realizado pelo Fundo Mundial para a Natureza da ONG WWF, o Brasil é o quarto país do mundo que mais produz lixo, isso em torno de cerca de 79 milhões de toneladas ano de lixo, atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Índia, respectivamente, o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Ressalte-se que cerca de 97% do lixo produzido no Brasil não é reciclado. Ou seja, na maioria dos municípios brasileiros não há coleta seletiva de resíduos sólidos. Isso também é um aspecto bastante grave e nós estamos atrasados nesse quesito. Ainda segundo a ABRELP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, que elaborou um relatório que é denominado Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2020, e isso foi desenvolvido entre 2010 e 2019, tendo o seu resultado então em 2020 através desse estudo. Segundo esse estudo, então, a geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil passou de 67 milhões para 79 milhões de toneladas por ano, ou seja, houve um aumento considerável neste período de 9 anos, de 67 para 79, ou seja, 12 milhões de toneladas no período de 9 anos para a geração de resíduos sólidos urbanos no nosso país. Ainda, cerca de 40,5% dos resíduos sólidos coletados são destinados para locais impróprios, o que também é muito grave, considerando-se que é uma quantidade, além da composição também desses resíduos sólidos, que é bastante vasta e mista, bastante grande essa quantidade de resíduos sólidos coletados. Para tanto, nós vamos analisar também, dentro da questão dos resíduos sólidos no contexto do Marco Legal de 2020, vamos analisar algumas leis. São apenas duas que nós vamos enfatizar aqui, e você poderá ver uma outra análise do Marco Legal em si, com as suas 7 leis que foram modificadas, no vídeo anterior deste canal, o canal Hidros Meio Ambiente. A primeira lei, então, é a Lei 12.305, de 2/8/2010, chamada de Política Nacional de Resíduos Sólidos, que já comentamos neste vídeo mais atrás e também no vídeo anterior, a PNRS. Ela foi criada para tratar dos prazos para a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos no nosso país. E depois nós temos, em consonância com esta, a lei, com a Lei 12.305, nós temos a Lei 11.445, a famosa Lei do Saneamento, de 5/1/2007, ou seja, de 3 anos antes, mas que está intimamente conectada com a Lei 12.305 da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E a Lei 11.445 foi criada, entre outras finalidades, assim como a Lei 12.305 para esta finalidade que descrevi, a Lei 11.445 foi criada para aprimorar as condições estruturais do saneamento básico no país como um todo. Ela é bem abrangente. E aqui nós temos um sinótico mostrando as várias interfaces desta Lei 11.445 de 2007. A primeira delas, o abastecimento de água. A segunda interface, o esgotamento sanitário, que é muito amplo, assim como o abastecimento de água. A terceira interface, a drenagem e manejo de águas pluviais no país, que é uma questão bastante complexa, não que as demais não sejam. E, por fim, o manejo dos resíduos sólidos. São 4 pilares sobre os quais se trabalha, se edifica a Lei 11.445, que é a Lei do Saneamento. Pilares muito amplos e bastante complexos em si mesmos e também na sua interação. E aqui um comentário que é o seguinte: mesmo com todos os avanços da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a questão dos resíduos continuou problemática e continua nos dias de hoje, 2021. Pois, com o acelerado processo de urbanização que ainda temos no Brasil e também no mundo, aliado
ao consumo crescente de produtos não duráveis, houve um aumento no volume de lixo gerado. Este é um novo dado, um dado diferenciado, mas esse dado diz que este aumento no volume de lixo gerado equivale a 3 vezes o crescimento populacional dos últimos 30 anos. Portanto, esse dado associa o crescimento do volume de lixo com o aumento da população nos últimos 30 anos, o que fez necessária a implementação de soluções de curto prazo, tornando-se então um dos maiores desafios para os entes públicos, para os atores públicos, notadamente em relação à destinação final destes resíduos sólidos, urbanos principalmente. Isso aqui nós temos que destacar que estas soluções de curto prazo, elas não foram atingidas, elas não foram realizadas, mesmo porque legislações são assuntos de difícil discussão, difícil resolução, são resoluções de longo prazo, porque envolvem discussões de longo prazo, e por isso mesmo nós temos a situação que estamos enfrentando nos dias de hoje e ao longo desses anos também. Porém, o novo marco do saneamento básico, felizmente, através do governo federal, trouxe mudanças significativas no setor de resíduos. Em primeiro lugar, porque conferiu atribuição a uma só agência, que é a ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, para, entre outras tarefas em relação aos resíduos sólidos, primeiramente editar normas de regulação para o setor, introduzir ainda novos conceitos para a prestação do serviço de resíduos sólidos. Nós vamos falar, inclusive, sobre cada um desses itens mais à frente. E, na sequência, ainda promover a alteração dos prazos para a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos fixados pela PNRS e ainda instituir regras para a garantia da sustentabilidade econômico-financeira desta prestação de serviços que está relacionada com os resíduos e com os rejeitos no nosso país. Portanto, objetivos bastante abrangentes. Esta lei do marco legal, ou o conjunto das leis, e em relação aos resíduos sólidos dentro do novo marco do saneamento, reza sobre a cobrança sobre os serviços de limpeza urbana, sendo que as cidades podem cobrar tarifas e taxas sobre os serviços, por exemplo, de poda de árvores, e ainda de varrição de ruas, da limpeza de bocas de lobo, do abastecimento de água, do esgotamento sanitário e do manejo dos resíduos sólidos, que são o objeto deste vídeo. Ainda na hipótese de prestação de serviços sob regime de concessão, no caso dessas atividades e outras, as tarifas e preços públicos serão arrecadados pelo prestador diretamente do usuário. Continuando, outro objetivo é a extinção de lixões em todo o território nacional. Eu coloquei aqui como uma pretensão, porque isso infelizmente não foi realizado ainda. A nova lei, o novo marco, também estendeu o prazo para os municípios extinguirem os lixões a céu aberto, que são uma solução, aliás, não são uma solução, melhor dizendo, são uma consequência da não solução em relação aos resíduos sólidos no nosso país. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos, validada em 2010, havia estabelecido uma data limite para as capitais do ano de 2018 e 2021 para os municípios menores. Com a nova lei, as capitais têm até 2021, o ano corrente, o ano em que estamos vivendo, e os municípios com menos de 50 mil habitantes até 2024 para cumprir essa norma. Será realizado? Não será realizado? Não sabemos ainda, porque não terminamos este ano e serão necessários estudos para revisar estas marcas. Ainda dentro da pretensão de extinção dos lixões, a solução para o problema seria um investimento em modelos mais sustentáveis, como a coleta seletiva, que já mencionamos em slide anterior. Ainda a destinação dos resíduos poderia ser solucionada, teoricamente ao menos, com a construção em média, não significa que esse número seja um número definitivo, mas em média a construção de 500 aterros sanitários regionais, considerando as micro-regiões, por exemplo, que são os municípios brasileiros que fazem divisa uns com os outros.
e que também não necessariamente precisam ser vizinhos. Para tanto, seria pretendido um investimento ou necessário investimento de 2,6 bilhões de reais para as cidades que ainda não possuem aterros sanitários. A meta de acabar com os lixões que já estava presente na PNRS era dificultada, segundo os municípios, pelo subsídio do custo com os aterros, porque um aterro sanitário é uma obra bastante cara, de teor complexo na sua realização e de custo elevado. Porém, os municípios brasileiros são obrigados a implementar uma forma de arrecadação específica, viabilizando o custeio dos serviços de limpeza urbana, solucionando então esta problemática do custo. Isso aqui é uma obrigação, mas ao mesmo tempo é uma solução implementada por esse novo marco do saneamento, porque autoriza que os municípios possam implantar e impor o custeio para estes serviços de manejo de resíduos sólidos, especialmente de limpeza urbana. Além das atividades de coleta dentro desses serviços, de coleta, de transporte, de transbordo, de tratamento e de destinação final dos resíduos sólidos urbanos, a prestação de serviço inclui também a disponibilização e manutenção das infraestruturas e das instalações operacionais para a realização dessas atividades, que é uma tarefa que também cabe aos municípios. Mas tudo isso com o aval do governo federal, através do novo marco, para o custeio dos serviços de limpeza urbana envolvendo todas essas atividades. Aqui nós temos as referências deste estudo que fizemos agora sobre a questão dos resíduos sólidos dentro da abordagem, a sua abordagem dentro do novo marco legal do saneamento básico de 2020. Eu agradeço a sua presença conosco neste vídeo. Convido você para que esteja conosco nos próximos vídeos, fazendo a sua inscrição no canal, ativando as notificações, o sininho das notificações, também interagindo através da sua curtida, dos seus likes, divulgando os nossos vídeos, divulgando o nosso canal. Se você é um professor, divulgue para os seus alunos. Se você é um gestor, divulgue também para os seus parceiros. Eu agradeço a sua presença neste vídeo e peço que você esteja conosco nos nossos próximos vídeos. Muito obrigado e até lá!